Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Duas cargas elétricas Q1 e Q2 estão separadas por uma distância d uma da outra no vácuo e repelem-se com uma força de intensidade F. Se a distância entre elas tornar-se 3d, a força entre elas passa a ser... Pois bem, o que acontece? Temos duas cargas, como ele não está dando sinal, eu vou dizer que são cargas positivas, que como se repelem, tem que ter sinais iguais. Uma carga Q1, uma carga Q2. As duas a uma distância d sofrem forças de repulsão de módulo F. Pois bem, pessoal, o que acontece? Essa força ela vai seguir a chamada lei de Coulomb, que basicamente fornece a equação para força elétrica entre duas cargas, onde essa força é igual a constante eletrostática do vácuo, K, vezes carga Q1 vezes a carga Q2. Isso aqui em módulo, ou seja, só me interessa o valor positivo. Isso tudo divididos pela distância ao quadrado. Ou seja, constante vezes o módulo do produto das cargas divididos pela distância entre essas cargas ao quadrado. Bem, o que acontece, pessoal? Observando essa fórmula, vê-se que a força é dita inversamente proporcional ao quadrado da distância. Deixa eu só redesenhar aquele que ficou estranho. Aqui, 1 sobre d quadrado. Inversamente proporcional à distância. Basicamente, vemos a força no numerador, enquanto a distância está no denominador. Então, temos essa relação. O que quer dizer isso? Que o que acontecer com a distância, por exemplo, se ela aumentar, com a força vai acontecer o contrário, ou seja, se a distância aumenta, a força diminui. Pensa-se assim, se eu aumentar a distância entre essas cargas, essa interação vai ser menor, E essa interação logo vai se refletir numa força sendo menor. Mas bem, eu tenho ainda esse fator ao quadrado, então ele vai diminuir, só que eu elevo ainda ao quadrado anteriormente, Como é que nós vemos isso aqui? Seguinte, aquela distância antes era d, passou a ser 3d. Então, eu multipliquei essa força por 3. Essa distância, desculpa. Logo, a nossa força... Bem, como eu falei, se a distância aumenta, a força diminui. Se eu multipliquei a minha distância, eu divido a minha força. Como eu aumentei em 3 vezes a distância, eu divido essa força em 3 vezes. Porém, como temos um fator quadrado ali, no caso na distância, essa força nós elevamos ao quadrado, Essa divisão por 3. Ou seja, a força ela foi dividida em 9 vezes. O que eu faço com a distância acontece o contrário com a força e ao quadrado. Ou seja, se eu aumentei a distância em 3 vezes, eu diminuo a força em 9 vezes, pois 9 equivale a 3 ao quadrado. Bem, nas alternativas, isso aqui equivale a 9 Fs. Equivale a 9 sobre F, que eu dividi. Daí representando como um valor, uma fração, 9 dividido por F. O que bate ali com a letra C. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo. Certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.